O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem. Vocês que aqui estão e vocês que nos acompanham devem escutar ao fundo, vocês aqui com certeza, uns sinos batendo, é porque estão ajustando o campanário Nossa Senhora, Rainha da Piedade, e nos ajustes pode ser que em alguns horários eles estejam tocando como agora. Afinal de contas, todo o trabalho de instalação, de adequação, de configuração, e ainda mais na Serra da Piedade, que é um contexto completamente diferente, dá um pouquinho mais de trabalho. Tudo que a gente pensa em instalar lá embaixo, aqui é muito mais complicado. Tudo. Saudar a você, membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, e da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos ajudam a cuidar deste santuário, a evangelização através das redes sociais e também a cuidar daqueles que precisam. Contamos com todos da família dos devotos para que possamos concluir e cumprir os compromissos de arcar com a conclusão das obras do campanário de Nossa Senhora da Piedade. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo canal no YouTube Uma em Piedade. Caríssimos, hoje na memória de Inês, de Santa Inês, nós temos ainda a continuação de uma pérola singular, tirada do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, aonde vemos hoje um encontro que é, no mínimo, constrangedor. Talvez não para mim, não para você, mas com certeza foi um encontro, e é um encontro constrangedor para Saul, no texto bíblico, e para todos aqueles que deixam com que o seu Saul, o Saul que cada um de nós carrega, cresça e determine o nosso proceder, o nosso agir. Saul, porque escuta mal, observa mal e deixa os seus sentimentos conduzirem suas escolhas, fica como que cego, toma posturas, decide coisas inadequadas. A tal ponto que hoje, no capítulo 24, versículos 3 a 21, escutamos o encontro onde Saul entra dentro da gruta para realizar algumas necessidades das quais não podia escapar. E Davi está ali escondido, fugindo de Saul que quer matá-lo. Saul arruma um grupo de 3.000 homens para matar Davi. Mas um único homem precisa de 3.000 para ser pego?
Me lembra um pouco aquilo que vemos em São João, onde vão prender Jesus e levam um grupo grande de homens. Para prender um, levam mais de 100. Um único homem pode ser pego com pelo menos 5, e já é muito. Mas 100? Aqui 3.000 para pegar Davi. Isso já diz muito, porque a força de Saul, ela mostra a sua fragilidade justamente no número de pessoas que ele precisa ter consigo para resguardar o seu poder e a sua autoridade. Na gruta, lá fragilizado não seria a melhor palavra, mas completamente vulnerável, visto que estava num momento profundamente íntimo, ele tem o manto, uma barra de seu manto cortado por Davi. Ora, se corta-se um manto, por que não se cortam a cabeça? Por que não se enfia a espada no peito daquele que o perseguia? Essa era a dinâmica do que poderia passar no coração de Davi. Este homem quer me matar. Ele está aqui. Por que não finalizar isso agora? Porém, a grandeza de Davi não está nem na sua estatura, nem no seu poderio militar, muito menos na violência que ele poderia deixar com que regesse sua história e suas escolhas. A grandeza de Davi está no fato de que ele para perceber o que realmente é necessário, o que realmente é prudente e o que é fundamental ser feito. Ele reconhece em Saul, ainda que Saul seja um homem que está, digamos que enlouquecido, ele reconhece em Saul uma coisa: este é um ungido, este foi um escolhido de nosso Deus. Não vou levantar a mão contra ele. E na mesma proporção, Davi também tinha sido escolhido. Porém, a situação na qual Davi se encontra mostra a grandeza de um coração que sabe o que é fundamental na vida, que realmente tem autoridade. Porque além de não matar Saul, ele busca mais uma vez o diálogo e o encontro. Veja, poderia te destruir agora. Eu não quero te fazer o mal. Até poderia, mas não quero fazer o mal. E Saul, ainda que chore, vejam que coisa, Saul chora, Saul elogia a Davi, falando: você realmente é muito melhor do que eu. Mas Saul não dá um passo importante, o de um encontro. Ainda que ele reconheça em Davi autoridade, bondade, ainda que ele reconheça que Davi é uma pessoa boa, ainda que ele chore e chame Davi de filho, ele não vai ao encontro de Davi para a reconciliação. Davi está disposto a essa reconciliação. Saul não. Pois bem, meus caros, todos nós fomos chamados por nosso Deus. E todos nós fomos chamados a estar com Ele e deixar com que a sua graça nos transforme na nossa fragilidade, diante de muitas circunstâncias, como muitos Sauls que carregamos e como muitos Sauls que existem fora de nós. Todos nós somos convidados por nosso Deus a deixar com que esse Davi, pela sua graça, cresça. Davi é a imagem do homem que sabe deixar-se reger por Deus, da mulher que sabe reger-se por Deus.
que percebe o que realmente é fundamental e tem uma autoridade não naquilo que ele tem de força, de poder, mas a autoridade por quem ele é, pela coerência dos seus atos e pela bondade. Enfim, é necessário que todos nós que nos entendemos como chamados por Deus, e mais especificamente chamados por Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, como narrado no capítulo 3, versículo 13 a 19, que todos nós ocupemos o nosso lugar na história como quem tem uma missão fundamental, de fazer a vontade de Deus, de ser o melhor que podemos para os outros, e de mesmo quando tivermos a oportunidade de fazermos, ainda que aparentemente com justiça, devolvermos o mal com o mal, nos igualarmos àqueles que são malfeitores, ainda que estejam nas esferas públicas, ou mesmo em toda e qualquer outra esfera da sociedade e da religião, que se arrogam o direito de fazer o mal aos outros, simplesmente pelo lugar que ocupam. Todos nós somos chamados a ser o diferencial. Todos nós somos chamados a sermos como Davi, compreendendo que o Senhor nosso Deus nos guia, confiando nele, fazermos bem o nosso papel, sendo o melhor que podemos e não nos igualando a ninguém, e não tentando devolver a mesma moeda que nós recebemos, seja de alguns, da vida e da história. Nos igualarmos e devolvermos a essas pessoas na mesma medida nos fará perder não só a autoridade, mas nos igualará a muitos outros que podem ser corruptos, violentos e imprudentes. Então, meus caros, minhas caras, tão simplesmente nessa liturgia, é necessário deixarmos com que a graça de Deus, na nossa pequenez, nos faça grandes, nos faça melhores. Não maiores que os outros e não melhores que os outros, mas grandes pela capacidade de oferecermos o que realmente temos de valoroso. E isso deve ser cultivado, a exemplo de Davi. E melhor para os outros, porque afinal de contas, tudo o que nós desejamos de bom no nosso tempo não cairá dos céus, simplesmente. Poderá ser plantado no coração de cada homem, de cada mulher, que se dispõe a deixar com que Deus faça a diferença na sua história. Então, simplesmente, olhando para Inês, e cuja oração hoje nós fizemos, Inês, na sua fragilidade, soube, na constância, deixar com que a grandeza de Deus aparecesse. Pois bem, nós temos duas opções: deixarmos com que a grandeza de muitos Saúls que carregamos dentro de nós, ou com os quais convivemos, tomem lugar e tomem vista no nosso viver. Ou podemos deixar com que muitos Davis ou Inês cresçam dentro de nós e mostrem a grandeza daquele que nos chamou à vida e sempre nos oferece uma nova oportunidade. A escolha, na verdade, é nossa. A parte dele foi feita, resta a nós. Confiando em nosso Deus, de pé apresentemos nossas preces.